Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, certo? E veremos história em quadrinhos, página 27 do livro. Bom, então vamos lá começar? Abram o livro de vocês na página 27 e vamos fazer a leitura do quadrinho, certo? Que o livro traz. Magali e Dudu em Contos de Fadas Curtinhos. Era uma vez o lobo mau. Cansadinho de tanto tentar derrubar a casa de tijolos dos três porquinhos. E nós vemos o lobo fazendo, indicando o quê? Que ele está cansado, certo? E vemos o quê? Os porquinhos rindo. E há uns traços que nos indicam o quê? Como se eles estivessem rindo tanto que dá a impressão que do som, certo? De que estão rindo alto. Segundo quadrinho. Aí ele desistiu e foi almoçar em uma churrascaria rodízio. Afinal, o coitado tinha perdido muitas calorias. No terceiro quadrinho. Não vai me dizer que já acabou. Essa história não ficou curtinha demais, não? Você nunca ouviu falar em licença poética, menino? Bem, vamos para outra historinha, então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela estava levando um cesto com guloseimas deliciosas para sua vovozinha. Daí isso deu uma baita fome nela. É claro que ela comeu tudo, né? Ei, esses contos de fadas não estão terminando rápido demais, não? Ai, me poupe, Dudu. Agora é que vem a melhor de todas. É a história do pequeno polegar. Ele era super pequenininho e tal. E isso fazia dele a pessoa mais feliz do mundo, sabia? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, meu bem. Como ele era pequenininho, todas as comidas eram enormes. E ele viveu feliz para sempre com toda essa comida à disposição. Fim, já acabou, Magali? Crianças, a comida está na mesa. Finalmente. Ah, então tá. Agora entendi a pressa de terminar as historinhas. Bom, gente, vamos observar aqui a, a historinha agora. Nós lemos juntos, certo? Agora vamos observar alguns pontos. Nós observamos, como vocês já sabem, as histórias em quadrinhos, elas possuem características que são pertinentes. Nós observamos que há o quê? Um texto que não é, o diálogo não é a fala de alguém. Nós observamos que há o quê? A reprodução de sons e algumas referências, certo? Por exemplo, o traço da risada, que nos leva a entender, a compreender o que está acontecendo, certo? Assim como as expressões das personagens, certo? A maneira como elas falam, os quadrinhos, certo? E tudo isso só para nós termos uma prévia sobre a história em quadrinhos e tudo o que ela abrange. Então vejamos, história em quadrinhos, certo? Página 33. As histórias em quadrinhos são narrativas organizadas por meio de uma sequência de quadros, mais extensa que a tirinha. Então nós estudamos a tirinha, certo? E agora estamos vendo as histórias em quadrinhos. Observem que eu tenho todas as características, que tenho tudo o que a descrição me dá, certo? Uma história que ela é narrada em quadrinhos, certo? Sequencialmente. Então vejam aqui, trouxe para vocês o exemplo da Turma da Mônica, HQ da Turma da Mônica. E tem os quadrinhos dispostos, sempre lendo o quê? Da esquerda para a direita, certo? E é possível, eu consigo compreender o que está sendo posto na história perfeitamente, certo? Porque há a fala
e ao que a imagem, e eu consigo assimilar. E além disso, as histórias em quadrinhos, elas são veiculadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs, certo? Então eu consigo encontrar essas histórias nestes meios de comunicação, certo? Além disso, como nós vimos previamente, as histórias em quadrinhos, elas possuem tipos de linguagem e também de balões. Vamos para a página 34, certo? Bom, quais são as linguagens que aparecem nas histórias em quadrinhos? Vocês vão observar que sempre as histórias em quadrinhos, ou elas aparecem somente a imagem, ou a imagem e o texto, certo? O texto nos balões, exprimindo o que? O diálogo das personagens e o próprio desenho em si. Então eu tenho uma linguagem não verbal ou a linguagem mista, que é o que? Quando eu tenho a linguagem não verbal e a linguagem verbal complementando, certo? Ambas se complementando. A única que ficou de fora, como vocês observaram, é a linguagem verbal. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos, elas não têm somente texto. Não é possível ter somente texto, mas é possível ter o que? Somente imagens. E elas também apresentam o que? As onomatopeias. E o que são as onomatopeias? A reprodução de sons, certo? Por exemplo, o som que o animal faz, o som do barulho do relógio, do barulho da água caindo, da pancada. Então, existem diversas reproduções de diversos sons. E a onomatopeia, ela é isto, é a reprodução de sons, como nós já conhecemos também, certo? E os balões. Bom, os balões, eles vão servir como um diálogo, certo? Ele vai expressar o diálogo. Então, nós conseguimos, através dos balões, ver também o que as personagens estão sentindo. Por quê? Porque eles vão expressar pensamento, grito, choro, sussurros. E aqui eu tenho o exemplo de alguns balões, certo? Aqui eu tenho do diálogo, aqui eu tenho o que? Do pensamento, aqui eu tenho do grito, certo? Então, os balões, eles também vão expressar aquilo que a personagem está sentindo. E isso é o que? Uma ênfase, vai dar ênfase, certo? À história que está sendo contada. Tudo de forma que você possa assimilar melhor, entender de uma maneira concreta e completa, certo? Vejamos aqui no livro de vocês, na página 34, há uma história em quadrinho. Marco, roteiro de Alessandra Freitas. Poxa, ela não tá ligando pra mim. Que tédio, ó. Ideia. Miau, miau. Coitadinho, já vou chamar socorro, Xanã. Miau, miau. Mais tarde. Isso é um trabalho para o Super M. Vem cá, bichão. Ai, meu Xanão, te amo tanto. Tá cada vez mais difícil chamar a atenção, mas valeu a pena. Então, observem que aqui eu tenho linguagem o quê? Mista, porque tenho as palavras e as imagens. E eu tenho o balão indicando o quê? O pensamento do gatinho, certo? Eu tenho o balão indicando o quê? O grito, ele miando alto e estridente. Que é estridente? Forte, certo? E eu tenho um balão que indica a fala da menininha, certo? Então, observem como os balões, eles dão ênfase e diferenciam também o que é cada caixa de texto, certo? O que é aquele texto, o que ele está expressando. Então, os balões, eles vão expressar, certo? Esses sentimentos também. Agora, observem
aqui na página 35, a tirinha que está por último. Parado aí, isto é um assalto. Vamos, Rex, mostre a ele o que você sabe fazer. Viu só? Ele sabe levantar as patinhas. Então, aqui nós temos o quê? O balão de sussurro. Este que é o quê? O pontilhado, certo? Então, nós temos aí vários tipos de balões que expressam os diversos sentimentos, certo? Agora vejamos os diferentes quadrinhos, certo? Bom, vamos lá então. Como vocês viram, todos os quadrinhos que nós lemos e observamos, eles seguem um padrão. São sempre o quê? Retos e regulares, certo? Mas existem os quadrinhos que não seguem este padrão, que nós chamamos de forma clássica, certo? Que são traços retos e regulares, como aquele da Turma da Mônica, certo? Temos também a forma despojada, que trouxe aqui para representar para vocês um quadrinho, certo? Uma história. E a forma despojada, ela será diferente, então fica o que? A critério do autor, ao estilo dele. Então, podem ser traços irregulares, com formas irregulares também, certo? Com quadrinhos irregulares e postos da maneira como o autor achar melhor para o quê? Para expressar, certo? Para dar vida à história dele. Vamos para a página 36, em que há também um quadrinho, certo? Com diferentes formas. Aqui eu tenho, vocês podem observar que há um quadro só, e dentro desse quadro estão dispostas as ações, certo? E de uma forma irregular. E observem também, botando em prática o que nós já estudamos, que este quadrinho da página 36, ele possui apenas a linguagem não verbal, somente as imagens. E a partir da imagem você consegue entender o que está acontecendo, somente pela situação e pelas expressões das personagens, certo? Agora vejamos os tipos de letras e legenda, página 37. Bom, vemos aqui no livro de vocês, na página 37, em que há uma tirinha. Então vamos ler. Vilão, eu por meio desta ordeno que tu cesses e desistas de todas as instruções e invasões à propriedade e pessoa do meu cliente. Eu te acuso de violar a propriedade alheia em armis, agressão ou gratim e injúria com malise premeditada e, além disso, eu exijo restituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Observem que a letra que é empregada aqui, ela é o quê? A letra cursiva. Ela é diferente das letras dos outros quadrinhos, certo? E observem também que os outros quadrinhos, eles possuem letras diferentes também, certo? Bom, então nós podemos concluir que existem diferentes estilos, certo? De letras que podem ser empregadas nas histórias em quadrinhos. E elas servem como uma forma de expressão também. Na tirinha que nós acabamos de ler, nós observamos que a personagem, ela está lendo uma carta. Então, nós podemos compreender que essa letra cursiva seria a que está posta neste papel em que ele está lendo, certo? Neste discurso.
Então, serve como um recurso expressivo também para dar ênfase no contexto, na situação que está sendo posta aqui na tirinha. A legenda apresenta informações que contextualizam as histórias, como o tempo e espaço, certo? Acréscimo de informações e representa a voz do narrador. Bom, a legenda, como nós acabamos de ler, ela é isto aqui, ó. Nós, juntamente com a letra, nós observamos também que aqui este quadrinho, ele possui uma letra diferente também, certo? E que ela é complementar ao que está sendo posto. Observem como os traços, eles são diferentes e a letra também, ela é diferente. Ela complementa, certo? Causa uma harmonia no quadrinho. A legenda, ela seria a voz do narrador. Nós vimos lá na tirinha da página do começo sobre histórias em quadrinhos, na página 27, que há um pergaminho e que nele é dito, por exemplo, era uma vez o lobo mau. E depois nós descobrimos que quem está falando é a Magali, então ela é a narradora. Logo, nós observamos o quê? Que a legenda, ela é o quê? Ela indica o narrador, seria a voz do narrador na história contada, certo? E ela vai me dizer o quê? O tempo e espaço, certo? Por exemplo, no dia seguinte, na manhã seguinte, em um parque muito belo, certo? Então, me indica o que? Tempo e espaço. E ela pode o que? Me dar informações a mais sobre a história, certo? Lembrando que a legenda nada mais é do que a voz do narrador. E além disso, ela também vai complementar na história, certo? De forma que você consiga entender, além daquilo que está sendo falado pelos personagens e além da imagem em si, certo? Do desenho, você vai conseguir ter uma assimilação, um entendimento, uma explicação do narrador. Bom, com base então nisso que nós acabamos de estudar sobre as histórias em quadrinhos e as características, proponho a vocês que façam a atividade do livro, página 30 a 38. É isto e até a próxima aula.